Bem-vindo ao Espectro de Ideias. Hoje te levaremos a O Tokoloshi e a Maldição da Aldeia. Na remota aldeia de KwaZulu, aninhada entre as colinas ondulantes e as densas florestas da África do Sul, a vida seguia o ritmo ancestral das estações. Mas uma sombra antiga e malevolente pairava sobre seus habitantes, uma entidade conhecida apenas em sussurros temerosos. O Tokoloshi não era um espírito comum, mas uma criatura invocada por feitiçaria, um ser pequeno e grotesco, com olhos vermelhos e dentes afiados, que se alimentava do medo e da discórdia. A aldeia vivia sob a ameaça constante de sua presença, e a cada noite, os mais velhos contavam histórias de seus atos cruéis, na esperança de manter os jovens longe de seu caminho. Nandi, uma jovem curandeira com um espírito indomável, sentia o peso dessa maldição mais do que ninguém. Sua avó, a antiga curandeira da aldeia, havia sido uma das vítimas do Tokoloshi, levada pela loucura e pelo desespero. Nandi dedicou sua vida a aprender os segredos das ervas e dos rituais, buscando uma forma de proteger seu povo. Ela era a esperança da aldeia, mas o fardo era pesado e a dúvida uma sombra constante em seu coração. Ela acreditava que a maldição não era apenas obra do Tokoloshi, mas que havia algo mais profundo. Algo que a aldeia havia esquecido. Ao lado de Nandi estava Tabo, um caçador forte e corajoso, mas com uma cicatriz profunda na alma. Seu irmão mais novo havia desaparecido anos atrás, uma das muitas vítimas atribuídas ao Tokoloshi. Tabo jurou vingança, e sua busca incessante pela criatura o levou a se tornar o protetor da aldeia, sempre vigilante, sempre pronto para lutar. Mas sua coragem era temperada por uma raiva silenciosa, e o medo de falhar novamente o assombrava. Ele via o Tokoloshi como um inimigo a ser destruído, e não como um sintoma de um mal maior. Eles viviam em uma comunidade unida, mas a maldição do Tokoloshi estava corroendo a confiança entre eles. Pequenas desavenças se transformavam em grandes brigas. Sussurros de inveja e ciúme se espalhavam como veneno. As colheitas diminuíam. Os animais adoeciam e a doença se espalhava, atingindo principalmente as crianças. O medo se transformou em paranoia, e a paranoia em acusações. Ninguém confiava em ninguém, e a aldeia, antes um refúgio, estava se tornando uma prisão de desconfiança e terror. Um dia, a filha mais nova do chefe, uma menina de 7 anos chamada Zola, começou a ter pesadelos terríveis. Ela falava em línguas estranhas. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha, e ela sussurrava o nome do Tokoloshi. O chefe, desesperado, procurou Nandi. "Você deve curá-la, Nandi. O Tokoloshi a possuiu." Nandi, ao examinar Zola, sentiu uma energia maligna, mas não era a do Tokoloshi. Era algo mais antigo, mais poderoso, algo que ela havia lido nos pergaminhos de sua avó, mas que nunca acreditou ser real. O espírito de um feiticeiro ancestral banido por seus próprios crimes, que buscava retornar ao mundo dos vivos através da discórdia e do medo. Nandi percebeu que o Tokoloshi era apenas uma ferramenta, um arauto de um mal maior. Ela precisava encontrar a fonte da maldição, o local onde o feiticeiro havia sido banido, antes que Zola fosse completamente consumida. Tabo, ao saber da verdade, sentiu sua raiva se transformar em um medo gélido. A vingança contra o Tokoloshi parecia insignificante diante da ameaça de um feiticeiro ancestral. Ele jurou proteger Nandi, mesmo que isso custasse sua própria vida. Eles partiram em uma jornada perigosa, guiados pelos antigos pergaminhos da avó de Nandi. A floresta, antes familiar, agora parecia um labirinto de sombras e sussurros. A cada passo, a presença do Tokoloshi se tornava mais forte, tentando desviá-los, plantando dúvidas e medos em suas mentes. Nandi, com sua sabedoria, resistia às ilusões, mas Tabo, com sua raiva e culpa, era mais vulnerável. Ele via o rosto de seu irmão em cada sombra, ouvia seus gritos em cada sussurro, e a linha entre a realidade e o pesadelo se tornava tênue. Eles finalmente chegaram a um local sagrado, uma clareira com uma árvore antiga e retorcida, cujos galhos se estendiam como braços esqueléticos para o céu. No centro da clareira, um círculo de pedras, e dentro dele, um poço seco, de onde emanava uma energia escura e opressora. Era ali que o feiticeiro havia sido banido.
Nandi sabia que precisava realizar um ritual para selar o poço novamente, mas o Tokoloshi estava lá, esperando por eles. O Tokoloshi surgiu das sombras, pequeno e grotesco, mas com uma aura de poder que os fez tremer. Seus olhos vermelhos brilhavam com malícia, e seus dentes afiados estavam à mostra em um sorriso cruel. Ele não estava sozinho. Outros Tokoloshis, menores e mais ágeis, surgiram ao seu redor, como cães de caça famintos. Tabo, com um grito de guerra, avançou, sua lança em punho, determinado a proteger Nandi. Ele lutou com bravura, mas os Tokoloshis eram muitos, e seus ataques rápidos e implacáveis. Ele sentiu as garras afiadas rasgarem sua pele, os dentes morderem sua carne, e a dor se misturou com a raiva e o desespero. Ele sabia que não sobreviveria, mas sua morte não seria em vão. Ele lutaria até o último suspiro para dar a Nandi a chance de selar o poço. Enquanto Tabo lutava, Nandi começou o ritual. Ela recitou as palavras antigas, seus olhos fixos no poço, sua voz firme, apesar do terror que a cercava. O chão começou a tremer, e o poço a brilhar com uma luz escura. O feiticeiro, sentindo a ameaça, tentou resistir, enviando ondas de medo e desespero para Nandi. Ela viu visões de sua avó, de seu povo, de todos os que haviam sofrido sob a maldição. A dúvida e o desespero tentaram consumi-la, mas Nandi se agarrou à sua fé, à sua determinação de proteger seu povo. Ela sabia que a luta não era apenas contra o feiticeiro, mas contra o medo que ele havia plantado em seus corações. Tabo, ferido e exausto, viu o Tokoloshi principal se aproximar de Nandi, pronto para atacá-la. Com um último esforço, ele se lançou contra a criatura, cravando sua lança em seu peito. O Tokoloshi gritou, um som agudo e estridente, e se desfez em fumaça. Mas a vitória de Tabo foi curta. Os outros Tokoloshis o cercaram, e ele sentiu as garras e os dentes rasgarem sua carne. Sua vida se esvaindo. Ele caiu no chão, seus olhos fixos em Nandi, um sorriso de paz em seus lábios, sabendo que havia cumprido sua promessa. Nandi, com lágrimas nos olhos, terminou o ritual. O poço brilhou intensamente, e uma barreira de luz se formou sobre ele, selando o feiticeiro novamente. A floresta, antes sombria, pareceu respirar aliviada. O cheiro de decomposição se dissipou, substituído pelo aroma de terra molhada e vida. Nandi voltou para a aldeia, exausta, mas vitoriosa. Ela havia salvado seu povo, mas o preço havia sido alto. A aldeia, agora livre da maldição, começou a se curar. Mas a memória de Tabo e das vítimas do Tokoloshi permaneceria para sempre em seus corações. Até a próxima, e que seus sonhos sejam interessantes.